Eita, glória! Entra na igreja Papai do Senhor, amém? Eu vou ler primeiro aqui, depois eu vou pedir para os amados irmãos estarem abrindo vossas Bíblias em Marcos, capítulo 15. E eu vou estar lendo do versículo 21 em diante. Marcos, capítulo 15, versículo 21 em diante. Vamos ler um pouquinho hoje. Amém? Todos acharam? Amém. Quem não achou, pode estar acompanhando na tela. Quem não achou, quinta-feira tem estudo bíblico. E quem achou também, venha, por favor, que faz falta. Hoje está vendo para ganhar tempo, amém, irmãos? Versículo 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, muito conhecido também como Calvário. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre eles sorte, para saber que cada um lá levaria. E era a hora terceira e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriram-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, como os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Ó Cristo, ó Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E, à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Amém, irmãos? Vamos orar então. Permaneçam de pé, por favor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, toma, Senhor, o coração dos teus irmãos, toma o meu coração, Pai, para recebermos essa palavra de Ti, Senhor. Deus, eu te peço, Pai, visita, Senhor, a mente, Senhor, o emocional de cada um, Pai. Prepara, Senhor, para que a Tua palavra possa chegar ao coração de cada um e me use, Senhor, como uma ponte, Senhor, para falar com cada um aqui essa noite, Pai. Porque eu creio que a palavra não voltará vazia essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu dei um tema dessa pregação de o amor de Cristo pela humanidade. Vamos falar sobre a crucificação um pouco e sobre esse ato tão grandioso do amor de Deus pela humanidade. A nossa própria Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que morresse por cada um de nós que está presente aqui essa noite.
e no futuro. Todos aqui conhecemos a história de Jesus. Jesus que nasceu de sua mãe Maria, um milagre do Espírito Santo, pois ela ainda concebeu ele sendo ainda virgem. E Jesus, pela sua trajetória, ensinou aos anciões, ensinou a doutores, ensinou a pobres, a ricos, nos ensinou, fez milagres e maravilhas, mas aos seus 30 anos ele foi traído por um dos seus. Esse cujo nome é Judas Iscariotes, todos nós conhecemos ele, e começou a sua trajetória para ser crucificado. Teve com Pilatos, que deu uma decisão ao povo, deu duas escolhas, né? Ou soltem Barrabás, ou soltem Jesus. E o povo, sem pensar, sem nem deduzir qual que seria o melhor, escolheram Barrabás. Eu vou pedir para os amados irmãos só guardarem o nome de Barrabás, que mais para frente nós vamos voltar a falar dele. Amém? Aqui eu já começo a entrar onde começamos ali. Eu separei essa mensagem em 3 tópicos. E o primeiro dele eu chamei de Ele carregou nossa sentença. Se nós formos ler direitinho, nós vemos que Jesus, aqui em Marcos dele, mais para trás, vai mostrar que ele sofreu muito, até mesmo antes de carregar a cruz. Essa cruz que não era para ser dele, essa cruz que era para ser de Barrabás, essa cruz que era para ser nossa. Jesus foi um homem sem pecado, Jesus foi um homem sem erro, puro, e ele foi condenado no nosso lugar. Ele carregou o peso da nossa sentença no nosso lugar. E aqui a palavra vai dizer que eles começaram antes disso a caçoar Jesus, a zombar dele. Colocaram uma coroa de espinho, colocaram vestes de rei, para zombar de sua soberania, para zombar de sua palavra. Mas eles também começaram um método de tortura com Jesus. Naquele tempo era de costume os presos que tinham essa sentença serem chicoteados com um pedaço de vara que na ponta tinha umas tiras de couro. E nessas tiras de couro tinha ou ossos afiados ou pedaços de ferro. E toda vez que se batia, arrancava um pedaço. Batia uma vez e a pele. Batia outra e vinha a carne. Estudiosos dizem até que, dependendo do caso, poderia até ver as veias da pessoa. Isso, estudiosos dizem que era para antecipar a morte na cruz. Para não durar muito, já que normalmente, já fazendo isso, o preso sentenciado a isso demorava entre 2 a 3 dias para morrer. Então, eles fazem essa tortura com Jesus, ficam com as costas em carne viva, depois eu, conjecturando. E ainda assim, ele carregou a cruz, passo a passo. Uma cruz que não era dele. Estudiosos também dizem que Barrabás tinha um porte maior do que o de Jesus. Então, logo era um peso maior para ele carregar. E ainda assim ele carregou. A Bíblia vai falar que quando Deus revela essa morte para Jesus, no Getsemane, Jesus soa sangue. Uma condição que é quando a pessoa alcança um pico de estresse. Algo que é raro de acontecer. E Jesus pede para Deus que, se porventura fosse a vontade dele, que afastasse esse cálice dele. Não o ato dele morrer pelos nossos pecados, não, mas a morte em si.
Então Jesus continuou passo a passo, com certeza doendo a cada passo que ele dava, e ele não hesitou nenhuma vez. E nenhuma vez ele pensou em parar. Porque tudo isso que ele estava fazendo era por amor a mim e a você hoje. Aleluia. É para que hoje nós possamos ter acesso a isso aqui. A palavra dele. Aleluia. Como será que nós agradecemos a Jesus hoje? Será que estamos agradecendo a Ele? Porque eu garanto que não tem como pagar isso. A graça, o favor imerecido. Mas, sabe por que a gente não consegue pagar? A gente não tem que fazer por onde nem agradar a Ele. Só porque a gente não consegue pagar, a gente tem que tomar atitudes que a gente sabe que vai magoar Ele. Toda vez que pecamos, irmãos, é como se a gente estivesse condenando Jesus nisso de novo. Pequei hoje, estou condenando ele de novo. Pequei amanhã, ai para a cruz de novo, Jesus. Como será que ele enxergaria isso hoje? Como será que ele enxerga isso hoje? Naquela cruz, irmãos, era para estar escrito, não sei, Diácono Assis, Jaquil, Pastor Duda, Pastor Guilherme, Mateus. Era para estar escrito nossos nomes hoje. Mas estava escrito o Rei dos Judeus, mostrando a sua soberania, mesmo em tremenda dor que ele estava sentindo. Então, irmãos, que nós possamos ser mais gratos, porque se hoje nós já somos prisioneiros de Satanás, é porque lá atrás, há 2000 anos atrás, ele nos libertou. Aleluia. Ele carregou a nossa sentença. Amém, irmãos? Amém. Já vou passar para o segundo tópico, para não tomar muito tempo, que eu dei o nome de Ele suportou nossa humilhação. E hoje está vendo aqui, né, para os irmãos entenderem um pouco melhor, do versículo 27 ao 32, do capítulo 15 de Marcos, que diz assim: E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriram-se as escrituras que diz que, como os malfeitores, foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, como os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, ó Cristo, ó Rei de Israel, desça agora da tua cruz, para que vejamos e acreditemos também os que com ele foram crucificados ou injuriados. Sobe aqui, irmão. Irmãos, como nós podemos ver aqui, Jesus ele já tinha sido crucificado. Então, além daquela dor da tortura, a dor da madeira está batendo nas feridas, possivelmente entrando farpas na ferida. Quem é que já teve uma farpa no dedo? É horrível. Agora imagina uma farpa bem maior entrando na ferida. Aquela ferida que já estava aí. Aquele corte que você não cuidou a tempo ainda. Imagina essa dorzinha gostosa, né? Então, irmãos, ele já estava sofrendo essa dor. Já estava sofrendo por todo aquele trajeto carregando a cruz. Sofreu a dor de ter suas mãos e pés pregados. E ali, no momento de dor dele, no momento em que ele estava ali lutando para respirar, ainda tinha que ouvir desaforo dos outros. Ainda tinha que ouvir
o pessoal humilhando ele, rebaixando ele. E hoje, quando a gente está estressado e alguém vem aqui atrás na nossa cabeça, a gente já quer saber de partir para cima do irmão. Irmãos, imagina se Jesus fosse desse jeito. Se nós pegarmos para ler até aqui, Jesus em nenhum momento se defendeu. Ele foi acusado, ele foi condenado, ele foi humilhado, e em nenhum momento ele se defendeu. Em nenhum momento. Jesus, mesmo que eu tenha lido esses poucos versículos para ganhar tempo, Jesus começou a ser humilhado desde antes. Foi humilhado antes da tortura, foi humilhado na tortura, foi humilhado no percurso para ser crucificado e foi humilhado até enquanto estava no madeiro. Irmãos, a Bíblia fala que ele teve a mesma sentença de 2 salteadores. Pesquisando um pouco mais, nós vimos que salteadores naquele tempo eram pessoas terríveis, eram pessoas más, pessoas que eram um risco para a sociedade, que ameaçavam a vida de outras pessoas, mandando engano, causando rebelião, assaltando a mão armada. E Jesus, alguém inocente, alguém puro, recebeu a mesma sentença desses 2 homens. A mesma sentença que era de Barrabás. E não se defendeu. Trazendo para os dias de hoje, quando somos acusados de algo que a gente não fez, como que a gente se sente? A gente pula, a gente fica surpreso, a gente não aceita, a gente fala, não, eu não fiz isso, que é isso? Não, a gente vai se resolver. Mas em momento nenhum Jesus fez isso. Ele se calou, respondeu à altura sem perder a ética, sem perder sua soberania em nenhum momento. A Bíblia fala que Jesus abriu mão de sua glória, se fez homem e sofreu isso tudo. Uma das piores mortes, se não a pior morte da história. Por mim, que estou aqui falando, e por vocês. Por cada um de vocês. Ele sangrou, ele foi humilhado, ele foi torturado, ele carregou os nossos pecados, as nossas enfermidades e levou sobre si. Agora vamos fazer uma reflexão e olhar para nós mesmos. Vamos olhar lá no fundo, lá no Mateus antigamente, o Mateus que não queria saber de igreja, Mateus que nunca se viu aqui em cima, o Mateus que, não, Jesus, eu não quero saber de Jesus não, coisa chata, eu não posso fazer o que eu quero. E Jesus, como é que fica? Eu estou usando esse exemplo do Mateus do mundo, mas nós estamos nas igrejas, tem muito disso aí, no meio dos crentes falando isso. Imagina, os discípulos dele falando isso aí, até os dias de hoje. Ele não foi pouco humilhado mesmo, ele foi muito humilhado. Muito mesmo. E mais uma vez, como retribuímos isso? Falamos palavras malditas para os nossos irmãos, não queremos o bem do nosso próximo. Nós vemos o irmão do lado passando dificuldade, nós vemos o irmão do lado precisando de uma ajuda, a gente não faz nada. Sendo que o nosso espelho, que é Jesus Cristo, suportou as humilhações, carregou o nosso peso,
e ajudou a todos que foram até ele. Sem olhar se tinha dinheiro, sem olhar se era pobre, sem olhar se estava bem vestido, se estava mal vestido. Ele ajudou a todos. E até o último momento da vida dele, ele não se arrependeu, ele não voltou atrás. Ele foi firme até o final por mim e por você. Aleluia, Senhor. Que nós possamos ser mais gratos a isso também, irmãos. A pregação era para ser somente sobre o amor de Cristo para a humanidade, mas eu estou indo muito pela gratidão também. Para que nós possamos ser gratos a isso também. Porque eu garanto que a humilhação que eu passei, que os irmãos passaram, não chegou nem perto da humilhação que Cristo passou. E se ele, como homem, passou por aquilo sem desistir, indo sempre para frente, foi para mostrar que eu e você também conseguimos. Aleluia. Glória. Nós também passamos pela luta, nós também vamos passar pelas humilhações, nós também vamos passar por todas essas coisas. E assim como Cristo, nós vamos conseguir, porque Ele está conosco. Ele foi crucificado, Ele faleceu, Ele ressuscitou e Ele disse que deixou conosco o Consolador. Então não estamos sozinhos nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Indo para o terceiro tópico, já para uns tempos, eu batizei também, dei o nome de Ele pagou o nosso preço. E aqui, só para terminar, de ler aqui nos versículos, eu estarei do 33 ao 37, que diz: E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzindo é: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos dar uma pausa aqui rapidinho. Eu já vi muitas pregações, as pessoas passando por este versículo e elas não comentam muito sobre ele. Eu achei até um pouco curioso isso, porque o que pode parecer uma simples pergunta está carregada, irmãos, de tamanha dor, tamanho sofrimento, mas ao mesmo tempo carregada de tamanho amor de Cristo pela gente. Então, irmãos, que nós possamos, irmãos, também ser gratos por isso. Porque mesmo com tamanha dor, mesmo sofrendo aquilo tudo ali no madeiro, Ele não parou, Ele não desistiu. Aquelas pessoas, por mais que estivessem zombando, não mentiram a qualquer momento nenhum. Ele era Jesus. Ele poderia se livrar do madeiro a qualquer momento, como Ele mesmo disse para Pedro, que se Ele quisesse, mandava o exército de anjos livrar Ele, eles livrariam. Mas Ele não fez em momento nenhum. Então esse questionamento de Jesus, conjecturando, aqui disse que não foi apenas Ele falando: oh meu Deus, por que me desamparaste? A Bíblia diz que foi em alta voz, como se Ele tivesse pondo para fora toda aquela dor que Ele estava sentindo, todo aquele sofrimento, em um único questionamento, em uma única pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe quando a gente está sentindo aquilo no peito, aquela dor emocional, que a gente só quer gritar para extravasar, que a gente só quer chorar um pouco nos nossos travesseiros, no chuveiro, na cozinha,
Agora imagina isso tudo multiplicado muito mais. E não é emocional, é físico. Uma dor que estudiosos alegam que ele tinha que ajeitar a postura para conseguir falar, porque ele não conseguia nem respirar direito. Imagina a tamanha dor que ele sofreu ali. Imagina esse desabafo de Jesus naquele momento. Irmãos, aqui, se nós formos parar para prestar um pouquinho mais atenção nos detalhes, vai falar que Jesus ele foi crucificado na terceira hora. Quando ele fala isso, terceira hora, chamando a atenção dos irmãos rapidinho, é mais ou menos 9 horas da manhã, a terceira hora. Aqui, quando ele faz esse desabafo, é a sexta hora, ou seja, mais ou menos meio-dia, quando ele fez esse desabafo. E aqui vai falar que a terra ficou em trevas até a 9ª hora, que foi quando Jesus faleceu. Jesus ficou no madeiro por 6 horas, sofrendo, não conseguindo respirar, de tamanha dor. Jesus ficou 6 horas com as costas machucadas e encostadas na cruz. Jesus ficou 6 horas sendo humilhado, dando um passo de cada vez e a cada passo lutando para conseguir chegar até o momento por causa da dor que eu conjecturo que tem sido insuportável. E ele foi e superou isso. Ele venceu esse obstáculo por mim e por você hoje. Jesus foi até o final, sem ignorar a Deus, sem deixar de orar, sem deixar de fazer a obra. Mesmo no luto por João Batista, ele continuou fazendo a obra. Mesmo depois de Judas ter traído ele continuou em paz, continuou fazendo a obra. Pedro negando ele, continuou fazendo a obra. E todo esse trajeto da crucificação, ele continuou fazendo a obra. Ele continuou no caminho certo, no caminho de Deus. Tudo para mostrar que se ele passou por isso tudo que é insuportável para a gente, nós também conseguimos. Aleluia, Jesus. Irmãos, uma coisa muito interessante que eu tinha pedido até para os irmãos guardarem o nome de Barrabás é que, se nós formos olhar no original, Barrabás fica mais ou menos Ba-Aba, que a tradução fica filho do pai. E sabe o mais interessante? Quem que é o filho do pai hoje em dia? Nós somos os filhos do pai. Aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Aquela cruz não era para Jesus, era para o filho do pai. Jesus não merecia ter passado por aquilo. Jesus, sabe, nem sequer imagina como estava a cabeça de Jesus aí. A Bíblia não dá esses detalhes. A Bíblia não fala como estava aqui com Jesus. Ele era homem, ele era Deus sim, mas ele era homem. E aí, meus irmãos podem me falar: não, Mateus, mas eu lembro da crucificação de Cristo todo dia. Lembra? Não, Mateus, eu lembro
desse sofrimento todo de Cristo, todo dia eu lembro. Lembramos mesmo? Então deixa eu fazer umas perguntinhas aqui rapidinho. Por que tomamos certas atitudes? Se lembramos todos os dias. Por que falamos certas coisas? Se lembramos todos os dias. Não, Mateus, mas eu lembro da crucificação na Santa Ceia. Uma vez por mês, a gente lembra da crucificação. E a gente lembra no examine-se, pois o homem é si mesmo, que é para a gente se livrar dos pecados, né? Só para poder ceiarmos em comunhão. Mas o preço foi pago. Mesmo ele passando por esse sufoco todo, por essa dor toda, por essa humilhação, ele ainda olhou para o alto e falou: Pai, perdoe eles, porque não sabem o que faz. Verdade. E logo em seguida a Bíblia fala que ele abaixou a cabeça e faleceu. Jesus disse: está consumado. Ou seja, está pago. Está pago os nossos pecados. Está pago nós mesmos. Nós fomos comprados por Cristo ali. Não estamos sozinhos hoje, nós temos um dono. Aleluia. Não tem por que passarmos as dificuldades sozinhos, murmurando, questionando, porque Deus está conosco, Ele nos comprou. Ele nos comprou e não foi por qualquer preço. Foi o preço de sangue. Ele veio como cordeiro para ser sacrificado. O sacrifício perfeito, o plano perfeito. Ele veio, foi como cordeiro para o matadouro, teve o sangue dele puro derramado para que o sangue impuro não fosse derramado hoje. Ele veio como cordeiro, mas ele está voltando. E ele não vai voltar como cordeiro. Ele vai voltar como leão da tribo de Judá. Para que naquele grande dia nós possamos estar todos em comunhão, dizendo que Ele é santo, santo e santo. Glória a Deus me deu até aqui. Então não vou estender mais, porque o que passa disso é procedência maligna. Então, eu agradeço a oportunidade.